Esta é a aula número 12 do curso de Revit Architecture, promovido pelo CAD-Norma. Eu sou Dênio Guimarães e nesta aula vamos falar sobre anotações, em especial textos. Antes, uma pequena correção na aula número 1. Eu mencionei a sigla BIM como Building Intelligent Modeling. Ok, foi um equívoco. Na verdade, BIM significa Building Information Modeling, ou seja, modelamento de informações sobre edificações. Nesta data de publicação deste vídeo, 25 de fevereiro de 2012, eu publiquei também esse vídeo já corrigido, mas quem assistiu à aula anteriormente observou essa pequena gafe, ok? Me desculpem o deslize. Vamos prosseguir então. Na aula anterior, na aula número 11, nós falamos sobre ambientes. Ok? Inserimos aqui a identificação do ambiente e esse elemento chamado ambiente, ele consistia de alguns textos que a gente aprendeu a manipular. E demos já uma pequena introduzida no assunto textos. Bem, duas coisas são necessárias para tratar deste assunto, especialmente para quem já está habituado com o AutoCAD. Nós temos aquele nosso velho problema de escalas, que o CAD-Norma trata com uma ênfase muito grande, né? O programa CAD-Norma para AutoCAD. No entanto, no Revit, essa questão é muito mais simples. Como eu mencionei, todos os elementos são interligados e são, vamos dizer assim, inteligentes, o trato de escalas é muito simples. Aqui na minha barra de visualização, eu escolho aqui simplesmente a escala de trabalho. Vou colocar aqui, atualmente está 1:50. Vou colocar em 1:100. E por propriedade do software, ele já dá uma espécie de zoom extend. Reparem que os textos relativos ao ambiente, né, aos ambientes, são automaticamente convertidos para essa escala. Se eu quisesse eventualmente uma escala 1:75, que não tem aqui disponível imediatamente, eu selecionaria aqui personalizado. Colocaria 75, ok, e o texto seria reformatado para essa escala. Sem muito problema, isso valerá para textos e cotas e todos os objetos. Bem, um segundo item que devemos mencionar para abordar o assunto textos é a questão de plotagem ou impressão no Revit Architecture. No inglês, eles têm uma sigla para isso, que é WYG, WYS, ou ao contrário, significa What you get is what you see. Ou seja, aquilo que você tem como resultado é exatamente aquilo que você tem visualmente. Aquilo que você vê é aquilo que você vai ter impresso. Isso significa na prática que, como eu estou vendo aqui a minha planta baixa, ao contrário do AutoCAD, onde todos os elementos são coloridos, né, e na hora de imprimir ou plotar, a gente faz toda aquela relação de escalas, no Revit você já tem a representação exata do que vai ser impresso, certo? Já mencionei até em aulas anteriores que se você tiver, por exemplo, aqui na representação sombreado com arestas, na representação de uma vista, no caso aqui a vista do térreo, se eu colocar essa planta nessa forma, né, em uma folha, exatamente desse modo ela será impressa, ok? Então, duas coisas importantes: escalas e esse conceito de what you get is what you see. Em função dessa característica, vamos voltar aqui para a linha oculta, né, que é o mais comum de representação de plantas baixas. E em função do que eu mencionei da relação de cores e escalas que a gente tinha no AutoCAD, ou ainda tem no AutoCAD, nós costumávamos usar fontes, vamos chamar assim, de magras ou finas, como Romans e Simplex. E na hora de imprimir, nós atribuímos uma pena mais grossa, dependendo da altura do texto. Certo? No Revit, por hora eu vou meio que estabelecer uma regra que nós usaremos a fonte Arial para textos. Ok? Porque se eu usar uma fonte Romans,
para os textos, na impressão ela vai sair magrinha, ok? Embora haja como processar essa mesma relação de cores e espessuras também no Revit, não é muito prático. Como estamos aí numa fase inicial do curso, não vamos ver muitos detalhes de cada comando, ok? Vamos adotar então como padrão de fonte a fonte Arial. Vocês, claro, poderão ter os seus próprios padrões. Bem, ainda falando sobre AutoCAD e CAD Norma, para deixar bem clara essa diferença entre os conceitos, no AutoCAD nós criávamos determinados estilos de textos, ou text styles. Para quem se habituou, conhece e usa o CAD Norma, nós tínhamos lá as réguas 60, régua 80, régua 100, chamávamos de estilo R80, R100 e assim por diante. Ok? E no AutoCAD nós programávamos a altura do texto de acordo com a escala de plotagem de cada trecho do desenho ou cada viewport. No Revit, você só irá se preocupar com a altura final do texto, ok? Para não ficar muito teórico, vamos fazer um pequeno exercício aqui. E antes de tudo, salientando uma coisa muito importante, tá? Máxima atenção nisso. Aqui no menu Início, tá, ok? Eu tenho os elementos de modelagem, ou seja, todos esses elementos que eu crio aqui, parede, janela, porta, etc., eles fazem parte do modelo. Quando nós pegamos uma prancha, vamos interpretar uma folha, por exemplo, em papel, nós temos basicamente dois tipos de elementos. Nós temos elementos que eu chamo de elementos reais, elementos de construção, que são exatamente paredes, portas, etc. E temos elementos que são meramente gráficos, como os textos, as cotas e determinados blocos gráficos. O próprio carimbo, a folha, são elementos gráficos. Certo? Então aqui, no início, eu tenho aqui texto do modelo. Tá? Nós não vamos usar este texto para fazer observações. Tá? Este texto seria destinado a fazer, por exemplo, letreiros, ou seja, coisas físicas, coisas que realmente fazem parte do modelo da edificação. Ok? Para escrever textos, ou seja, textos gráficos, textos que fazem parte apenas da folha ou de observações, nós vamos usar o menu Anotar, ok? Que é o objeto dessa aula de hoje. A título apenas de ilustração, quero puxar um texto aqui ao lado, escrevendo aqui, por exemplo, calçada em concreto magro, certo? Bom, então eu vou lá, já estou no menu Anotar, eu vou pedir aqui texto, e como todo elemento do Revit, o primeiro passo é escolher o tipo. Tá? No caso aqui, o tipo do texto que eu vou usar é equivalente ao text style no AutoCAD, ou seja, a régua que eu vou usar. E da mesma forma como todos os elementos, eu vou vir aqui em editar tipo, certo? Eu tenho aqui criado alguns estilos de texto, ok? Eu vou criar, apenas para fazer uma análise ficar mais fácil de entender, eu vou criar uma régua chamada régua 80, ok? Um estilo de texto. Eu até indicaria que seria mais adequado colocar no nome do texto exatamente o que ele significa. Ok? Procedimento padrão. Clico no elemento que seja mais próximo do elemento que eu quero, para não mudar muitos parâmetros. Duplico esse elemento e vou chamá-lo, por exemplo, régua 80, 2.0 milímetros. Ok? Que é a régua mais comum que a gente usa na maior parte do desenho. Não vou mexer em cor, vou mexer apenas aqui na altura, no tamanho do texto, ok? 2.0. Os outros elementos nós veremos numa parte mais avançada do curso. E clico em aplicar. Ok. Nesse momento eu estou desenhando com a régua 80. Vou puxar lá o texto. Eu escolho aqui nas minhas opções de formatação. Antes de inserir o texto, eu já posso escolher se ele vai ter uma linha com segmento, que seria equivalente ao líder, o Jim Leader, com 2 segmentos, com curvado. Aqui eu escolho de onde partirá a seta, da parte superior esquerda, superior direita e assim por diante. Ok? E aqui o alinhamento do texto.
Vamos selecionar aqui o texto com 2 segmentos, certo? Reparem no canto inferior esquerdo que ele pede clique para especificar os pontos da chamada de detalhe. Marco um ponto qualquer aqui, puxo o primeiro item, o primeiro trecho, o segundo e em seguida escrevo meu texto. Calçada em concreto magro. Dou Enter, ele vai para a próxima linha. Dou o segundo Enter, ele vai para a próxima linha. Diferente do AutoCAD, que ele daria, no segundo Enter, ele terminaria o texto. Ok? Vou voltar aqui. Eu clico fora para terminar o comando texto. Reparem que no texto aparecem alguns grips, né, como se fossem os grips do AutoCAD, mas aqui eu ainda estou no comando de texto, então não consigo imediatamente manipular. Ele já me partiria aqui para o desenho de outra observação. Okay, vamos cancelar aqui, clicar em modificar. E para atuar no texto já inserido, clico nele. Eu tenho a opção de movimentar, né, a articulação do texto, movimentar a caixa ou rotacionar o texto. Ok? É muito mais simples do que o AutoCAD. Caso eu deseje mudar o estilo, simplesmente clico no texto, venho aqui no estilo e altero o tipo da família. Vamos, né, classificar. Mudando o estilo, ele mudaria a altura e assim por diante. Aproveitando esse assunto, vou apenas acrescentar aqui, também vamos ver no curso avançado, que existe um item especial de texto chamado nota-chave. Repare que aqui eu coloquei calçada em concreto magro, mas não é normal esse tipo de observação com relação, por exemplo, ao material. Eu tenho, ao invés disso, eu posso usar aqui notas-chaves, ok? Onde eu posso a nota-chave do elemento, nota-chave do material especificamente, ou nota-chave do usuário. Vamos colocar aqui, por exemplo, nota-chave do material. Eu já clico na calçada, ele já vai identificar qual é o material associado àquele tipo. Eu cliquei aqui, já vai pedir aqui posicionamento, ok? E o material destinado, aqui por exemplo, concreto. Ok, aqui associo o código. Vamos ver mais para frente. Só para mencionar que aqui, ao invés do código, eu poderia ter efetivamente o material. Tá? Nós vamos ver isso em assuntos mais para frente, mas só para já adiantar que os textos servirão mais para carimbos e outras observações que não são pertinentes aos materiais utilizados. Cabe lembrar que mencionei rapidamente, mas uma coisa fundamental para a produtividade, para alcançar a produtividade, é que aqui eu criei um estilo de texto no desenho atual. O procedimento padrão, o procedimento que faremos, será criar esse padrão de texto, esses estilos de texto, né, ou tipos de texto dentro da família de textos, no nosso template. Né, quando, lembrando aqui, vamos recapitular rapidamente aqui, quando começamos um novo projeto, a partir daqui, um novo projeto, escolhemos aqui um modelo, um template, certo? Que ele toma como referência, template extensão RTE, né, Revit Template, e ele usa esse padrão, é como se fosse um desenho do Revit, né, que ele toma como modelo para desenvolver, né, para iniciar novos projetos. Então, na verdade, o seu trabalho inicial no Revit, no assunto é texto, um dos trabalhos será exatamente abrir esse template, criar um template pessoal, ou mais de um, né, e nesse template criar os seus estilos de texto, tá, como você quiser chamar. Possivelmente, nós teremos aí no site do CAD Norma alguns templates baseados no padrão ABNT, que é o padrão CAD Norma, onde eu batizarei os textos aí de régua 60, régua 80 e assim por diante. E é muito importante que você configure este modelo, e esse trabalho que eu mencionei agora de criar os estilos de texto será feito apenas uma vez. No caso de empresas, mais importante ainda, esse template estará em rede
e ele conterá todos os padrões adotados pela sua empresa, né? Não só de textos, mas também de cotas, que veremos na próxima aula. Grande abraço e não esqueçam de treinar, ok?